Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero mandar um forte abraço para o Fábio, né, que sempre está acompanhando o canal aqui e ele deixa comentários incríveis, né? O comentário de ontem dele eu fixei no topo dos comentários. Ele fez várias associações sobre ser convertido, né, com escrituras do livro de Mórmon, que eu gostei muito. Eu sempre aprendo muito com você, Fábio. Gratidão por acompanhar a mensagem aqui e por sempre compartilhar também o seu testemunho, compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui, tá bom? Gratidão. E também a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês aqui, do Vem Segue, fica em João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 12, tá bom? Mas essa mensagem aqui que eu tô trazendo para vocês, eu quero dar crédito aqui a uma irmã que fez a pergunta, né? Ela perguntou, é a Marli Vieira Alves, ela perguntou o seguinte, né? Ela perguntou no grupo de estudo que o Lucas Guerreiro criou, né? Ela perguntou aqui: por que nesta hora foi permitido prender Jesus, né? Os fariseus tinham várias e várias oportunidades que eles tiveram de prender Jesus, porém não o fizeram, né? E ela mesmo responde dizendo: olha, eu sei que tudo tem um momento, que Deus ele determina as coisas, mas por que só nesse momento, né, que foi permitido, né? Após o jardim do Getsêmani ali, Judas entregando, né? Então, por que só nesse momento? A pergunta dela às vezes parece simples para se responder, mas se nós analisarmos e estudarmos um pouco mais, a gente vai ver que tem muito mais profundidade. Tanto que eu ouvi a pergunta dela e fui estudar um pouquinho, né, para poder responder, trazer algumas escrituras. Então, várias escrituras me veio à mente para compartilhar sobre essa pergunta. E também me veio uma fala de Lutero, né? Lutero, ele diz o seguinte, foi uma das frases que veio para mim aqui, né, na minha mente. Deixa eu ler aqui a frase de Lutero. Diz assim, ó: Satanás, como bem afirmou Lutero, é um cachorro na coleira de Deus. Só pode ir até onde Deus lhe permite, né? Então, segundo Lutero aqui, né, o próprio inimigo, ou seja, os poderes das trevas, ele só pode ir até onde Deus permite. Então, só nesse momento que foi permitido, né, que, que as forças, né, do maligno pudessem vir sobre Jesus Cristo ali e o prender, né? Não no sentido de apoderar-se de Cristo, tá bom? Ele sempre estava no controle da situação, mas como ele bem relatou, era a hora das trevas ali, na qual ele se entregou, tá bom? E várias escrituras me veio à mente, né? A gente pode ver aqui em Lucas 4, versículo 29 e 30, quando os judeus, eles pegaram Jesus Cristo e estavam prestes a precipitar ele de uma montanha, jogar ele de uma montanha ali para o matar. Porém, Jesus Cristo sai do meio deles, sai andando no meio deles e eles não fazem, né? Então, embora eles estivessem prestes a empurrar Jesus Cristo ali, Deus não permitiu. E ele então sai do meio deles, né? Tem também em João 10, que citando ali duas vezes em que os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus Cristo. Os judeus ou precipitavam as pessoas, jogavam de um penhasco, ou também apedrejavam as pessoas que eles queriam matar. E eles pegaram duas vezes aqui pedras para jogar em Jesus Cristo, mas não conseguiram jogar, né? De alguma forma Deus tinha o poder ali e impediu que eles fosse além do que aquele limite estabelecido ali, tá bom? Então essa é uma das respostas. Enquanto eu estava pensando sobre Lutero, né, um dos irmãos, né, ele compartilhou a resposta da Marli, né? Ele foi atrás dessa pergunta, só que ele foi lá no livro Jesus o Cristo, de James E. Towner. E ele trouxe uma explicação maravilhosa, né? Ele compartilhando lá no grupo, ele se emocionou. Eu gostei muito também, me emocionei, né? Senti o Espírito Santo, amei. E por conta da resposta dele, da pergunta da Marli, quem respondeu foi o Adriano Pereira, né? Ele que fez o estudo e trouxe lá do James E. Towner. E por conta desse estudo que ele fez, eu vim aqui compartilhar essa mensagem com vocês, que é da designação do Vem Segue. Então vamos lá. O trecho escolhido aqui é João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 12 aqui, tá bom? Eu vou ler rapidamente os versículos, depois eu vou para a parte da explicação de James E. Towner no livro Jesus o Cristo. Ó, tendo Jesus dito essas coisas, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. Lembra que Jesus Cristo ele foi até o jardim do Getsêmani, ele tinha deixado
os apóstolos afastados, depois levou só Pedro, Tiago e João, e também estava afastado esses. Depois ele se junta a Pedro, Tiago e João e se encontra com os outros apóstolos. E aí ele vai para esse vale de Cedron aqui, onde Judas vai vir com os guardas ali entregar a Jesus Cristo. Judas, o que traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e algum dos guardas dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e arcotes e armas, né? Aqui seria tochas e pedaços de pau e armas, né? Que vieram os soldados aí. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Muito interessante isso. Cristo, quando viu que eles estavam vindo, Jesus Cristo se adiantou. Em momento algum, Jesus Cristo quis fugir desse momento, tá bom? Ele não quis fugir desse momento. Ele se adiantou e perguntou: a quem buscais? E responderam: Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, o que traía, também estava com eles. E quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Esse versículo 6 aqui é muito interessante, porque quando Jesus se adianta e diz: sou eu, ao invés deles vierem agarrar em Jesus Cristo, não, eles se afastaram de Jesus Cristo. E muitos caíram por terra, né? Que poder é esse, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no livro de James E. Tarnott aqui, tá bom? Que responde bem aqui a pergunta da Marli também. Continuando aqui, diz assim: tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscai? E disseram-lhe: a Jesus Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, buscais a mim, deixai este, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. E então Simão, Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém, Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. E não beberei eu do cálice que o Pai me deu? E então a corte aqui era o conjunto, né, de soldados aqui. E o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram, né, após Jesus Cristo curar ali a orelha de Malco. Vamos lá para a explicação aqui de James E. Tarnott no livro Jesus o Cristo. Gostei bastante aqui, tá bom? Então nós temos o contexto histórico, eu vou ler pela explicação aqui do livro aqui. Diz assim, ó: o grupo armado hesitou, embora tivesse seguido aquele que tivesse dado o sinal combinado, ou seja, Judas. Jesus encaminhou-se para os oficiais, que permaneceu com Judas e perguntou: a quem buscais? E a réplica: Jesus Nazareno. Retrucou o Senhor: sou eu. Em vez de avançar para agarrá-lo, a multidão recuou, e muitos deles caíram por terra atemorizados. A dignidade singela e a força arrebatadora, ainda que suave, da presença de Cristo, mostraram-se mais potentes, né, do que os braços fortes e as armas violentas. Mais uma vez ele perguntou, né, a quem buscais? E novamente lhe responderam: Jesus Nazareno. E então disse Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, buscai a mim, deixai estes, né? Aqui no livro, a gente consegue perceber que quando Jesus fala sou eu, ao invés deles avançarem em prender Jesus Cristo, eles se afastam de Jesus e caem por terra, né? Porque eles não estavam diante de qualquer pessoa ali, estavam diante de Deus, né? E naquele momento, quando Jesus Cristo também fala: se procurais a mim, deixai estes. Ele não está fazendo um pedido aqui para os soldados: ó, deixa os discípulos em paz aqui, tá bom? Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem e eles têm que obedecer essa ordem. Até mesmo os poderes malignos têm que obedecer à ordem de Cristo. E aqui a gente vê, então, que até mesmo para pôr a mão em Jesus Cristo, eles tinham que ter autorização. E Jesus Cristo autoriza, dizendo: sou eu já disse que sou eu.
pode me levar e deixar esses. Eles têm que obedecer essa ordem, esse comando aqui, tá bom? Então ele continua aqui, né? Eu até separei uma escritura aqui, lá em Tiago 2,19, né? Que diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Ou seja, até os demônios obedecem a Cristo, né? A gente vê as pessoas brigando, né, com os espíritos malignos. Sai, sai, sai. Cristo, numa simples palavra, eles tinham que sair, tinha que obedecer, né? Então a gente vê que até o inimigo, ele tem que obedecer à voz do Senhor aqui. João, né, nesse livro aqui, ele diz o seguinte, né? Ele complementa a frase dizendo aqui, dos que me deste, nenhum deles perdi, né? Complementando aqui, falando que estava se cumprindo a escritura, né? Que Cristo falou, deixai estes, né? Ou seja, protegendo ali os apóstolos. Nenhum dos apóstolos ele deixou cair na mão dos soldados. Caso eles tivessem caído ali, talvez eles teriam sucumbido na sua fé, não teriam aguentado torturas e humilhação como Jesus Cristo aguentou. Continuando aqui, diz assim: Quando os oficiais se aproximaram e agarraram a Jesus, alguns dos apóstolos, prontos a lutar e a morrer em lugar do seu mestre, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Aqui a gente observa, né, que James E. Towner, ele pega tanto a escritura que está aqui em João, ele mistura com Lucas e Marcos, né, para nos dar um contexto histórico melhor. Então, quando eles avançaram ali, né, com a permissão de Cristo e foram prender Jesus Cristo, os apóstolos disseram: feriremos a espada? Né? E aí continua o texto aqui, né? Pedro, sem esperar a resposta, sacou da sua espada e lançou um golpe, né, dirigido na cabeça dos que estava mais próximo da multidão, né? Mas ele errou. Então acertou a orelha, decepando a orelha com a lâmina. O homem assim ferido era Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Jesus, pedindo liberdade aos seus captores, com simples solicitação: deixai-os, basta. Aqui dá a entender que os soldados já haviam pegado Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava na frente dos apóstolos, já haviam pegado Jesus Cristo. E um simples comando de Cristo novamente aqui, ele disse: chegai, basta. Né? Eles tiveram que soltar Jesus Cristo. Então veja que a entrega de Jesus Cristo na mão dos soldados é voluntária. Ele está se entregando. Né? Então ele diz basta, né? E ele volta-se ali para curar a orelha de Malco, né? E para conversar com Pedro também, né? A gente vê aqui, ó. E novamente vemos a ordem do Senhor ser obedecida, né? Ou seja, quando ele disse basta, né? Eles tiveram que largar e deixar. Assim como a água, o vento, a tempestade, tudo obedecia ao Senhor, também aqueles malfeitores, os soldados e todos que estavam ali tinham que obedecer à voz do Senhor, porque eles estavam diante de Deus. Tal como diz as Escrituras, todo joelho dobrará, porque é a voz do Senhor. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Adiantou-se e curou o homem agredido com uma simples toque. E voltando-se para Pedro, o Senhor repreendeu pela precipitação e ordenou-lhe que recolocasse a espada na bainha. E com a advertência que disse: todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Né? Aqui, quando ele diz que todos que lançassem mão da espada morreriam, essa ordem de comando ali valeu para todos, inclusive para os soldados romanos que estavam lá. Você vê que o apóstolo, né, o Pedro, ele vai lá e fere a orelha de Malco, né, arranca fora, decepa. Jesus Cristo vai lá e cola, né, cura a orelha dele, né, e ele diz isso, né, todos que sacarem a espada, da espada morrerão. Né, e nem os soldados fazem isso, ele pede para Pedro guardar a bainha, né? Colocar a espada na bainha novamente. Veja que os soldados, fortemente armados, qual seria uma reação natural numa hora dessa? Né? Os soldados, o Pedro começou, né, com espada, eles teriam que vir com espada também, mas não, eles obedeceram a Jesus Cristo ali naquele momento.
Então a voz de Cristo tinha que ser obedecida. Continuando, diz assim: então, para mostrar a desnecessidade e a resistência armada, para censurar o fato de que estava, para acentuar o fato de que estava submetendo-se voluntariamente de acordo com os acontecimentos previstos e preditos, o Senhor prosseguiu: ou apenas tu não poderia agora, ou você não sabe agora, né, Pedro, que apenas agora eu poderia orar ao Pai, e ele me daria 12 legião de anjos. Como, pois, cumpririam-se as escrituras que dizem, assim convém que aconteça? E prosseguindo, disse, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Né? Então, Cristo ele fala que não precisava de ninguém defender ele com espada, que Pedro ele foi precipitado ao fazer isso, né? Que na mesma hora, se ele orasse, o Pai lhe concederia 12 legiões de anjos para defender ele ali. Mas ele disse, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então ele estava se entregando realmente para beber o cálice, né? Se entregar a sua vida por amor a todos nós, que foi o que estava determinado para Jesus Cristo. Embora estivesse rendendo sem resistência, Jesus não estava desinteressado em seus direitos. Aos oficiais e sacerdotes, principais dos sacerdotes e capitão da guarda do templo e os anciões do povo que estavam presentes, levantou essa interrogação do protesto contra a prisão noturna e ilegal, né? Então aqui James Townend, ele mistura junto com Lucas, né, que menciona essa parte aqui, que Jesus Cristo, apesar de estar se entregando voluntariamente ali, ele está ciente daquela prisão ilegal na calada da noite ali, e aí ele diz para aquela multidão ali, para os soldados, para os sacerdotes, todos que estavam ali, ele diz o seguinte: saíste para como um salteador, né? Como se ele estivesse vindo atrás de um ladrão, né? Com varapaus, espadas, né? Para me prender. Todos os dias assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras. Lucas registra as palavras finais do Salvador da seguinte forma: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Sem dar atenção às suas perguntas e sem qualquer consideração para a sua atitude submissa, o capitão oficial dos judeus prenderam Jesus Cristo e o levaram, né? Então, eu lendo isso aqui, né, essa explicação, eu falei, que poder diante de Deus ali, né? Então, a resposta não é simples, né? Quando fala, mas por que nessa hora? Porque Deus permitiu. Eles não tinham permissão de pôr as mãos em Jesus Cristo se o próprio Cristo não permitisse. Isso me fez lembrar uma escritura e eu termino, né, a mensagem de hoje com essa escritura. Vai ficar aqui em Doutrina e Convênios 122, versículo 9. Aqui é quando Joseph Smith ele estava preso na cadeia de Liberty, né? E lá no Missouri, e várias aflições ele estava há vários meses ali, né? Os membros da igreja estavam sofrendo lá fora. Ele havia mandado várias cartas, né, para o governador falando da prisão ilegal, que eles deveriam ter liberto, deveria ter tido pelo menos um julgamento, e eles estavam lá presos e ele não recebeu atenção nenhuma, né? E aqui ele ficou com medo realmente, né? Por que aquilo estava acontecendo com ele? Por que ele estava preso se ele não havia feito mal algum? Né? Todos esses pensamentos vieram sobre Jesus. Se você quiser ler um pouco sobre lá, é Doutrina e Convênios 122, tá bom? Eu vou ler só o versículo 9 aqui. O Senhor responde a Joseph Smith o seguinte: portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-lo. Aqui está falando dos inimigos, né? Joseph Smith temia perder a própria vida e também temia a vida da sua família que estava lá fora, dos membros da igreja. E aí Deus fala para ele, os limites deles estão determinados e eles não podem ultrapassá-lo. Aqui significa que até mesmo o poder do inimigo ele está limitado à autorização de Deus para agir. Tal como no livro de Jó, né? Somente com a autorização de Deus é que o inimigo ele podia ferir ali Jó, né?
Então, tem essa questão aqui. E ele continua: teus dias são conhecidos, e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não tema o que o homem possa fazer, pois Deus está contigo para todo sempre. Ou seja, existia uma hora determinada em que Joseph Smith ia morrer, mas não era naquela hora, né? Embora os inimigos estivessem ferozes e fazendo várias coisas, Deus colocou um limite, né, neles ali, tá bom? E assim é para a nossa vida também. Deus ele põe limite nas forças dos inimigos, até mesmo para nos tentar também, tá bom? E eu lembrei de uma outra escritura, em Doutrina e Convênios 101, versículo 38, né? Que diz assim: Eu, Senhor, disse que está dito, e não me desculpo. E ainda que passe o céu e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então aqui fala, né? O que o Senhor disse está dito, e não me desculpo. Ou seja, aquilo que acontece, né, não tirando muito de contexto essa escritura, mas eu não imagino uma pessoa que sofreu muito aqui na terra, né, chegando no céu e falando: olha, eu sofri tanto, Senhor, e o Senhor olhar assim: nossa, não era para ter acontecido isso com você, me desculpa. O Senhor não pede desculpa, porque tudo o que acontece é com a permissão de Deus, tá bom? Muitas vezes nós vamos sofrer por conta de escolhas ruins que fazemos também, ou por causa de escolhas ruins que outras pessoas fizeram que nos atingem também, tá bom? Mas tudo está no plano de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele não pede desculpa, porque ele está ciente de todas as coisas. Os nossos dias não vão ser diminuídos, né? E os inimigos, né, estão determinados até onde eles podem ir também. Então tudo está no controle de Deus, tá bom? E nós vemos aqui na história com Cristo, né, que somente com a permissão dele é que realmente eles tiveram poder de colocar a mão em Cristo, né? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.